A paz do Senhor, queridos irmãos. Espero que todo mundo esteja bem. E nesse momento nós vamos ler uma palavra para os nossos corações, que o Senhor Jesus possa nos abençoar. A palavra de Deus diz em Atos 12, vou ler alguns versículos, que está em Atos 12, fala sobre Herodes e manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A palavra de Deus nos diz assim: por aqueles mesmos tempos, o rei Herodes estendeu as mãos sobre a igreja para matar e para maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quadreternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Aleluia. E caíram-lhe as mãos às cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança-te às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E enquanto passaram a primeira e a segunda guarda, chegando à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei, aleluia, meu Deus, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo aquele povo dos judeus que me esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha seu sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aleluia. Irmãos, essa palavra, ela muito mexeu no meu coração nessa manhã, nesse dia, porque é uma passagem que Herodes lançou mão, de Pedro. O Tiago foi morto à espada. Esse Tiago que foi morto, ele era o irmão de João, não é o irmão de Jesus, foi o irmão de João. E ali Pedro também foi capturado e ia ser morto perante os judeus, porque Herodes queria fazer uma média com os judeus. Que a morte de Tiago agradou os judeus. Era uma perseguição que tinha
sobre o povo cristão naquela época, que não é diferente do dia de hoje, né? As perseguições estão aí. Mas o que me chama a atenção é que Pedro estava preso e Pedro estava dormindo. Diz a palavra que Pedro estava dormindo. E veio o anjo do Senhor e tocou no lado dele, acordou ele, né? E foi saindo. Os guardas não viram, estava dormindo, ali adormeceu, a porta se abriu sozinha e Pedro foi livre da prisão. E outra coisa que me chama a atenção, Pedro foi diretamente para a casa da mãe de Marcos, João Marcos, né, que escreveu o livro de Marcos. Ali a igreja estava orando. Irmãos, nessa situação que estamos passando, nós servimos um Deus que Ele ouve as nossas orações. A oração, quando é direcionada para Deus, Deus atende às nossas orações. O que o nosso Deus não mudou, é o mesmo Deus, de ontem, de hoje e do amanhã, no nosso futuro. Deus enviou um anjo ali, ouviu as orações da casa que estava feita, sendo na casa de João Marcos, aquele grupo reunido, a oração chegou no trono de Deus e Deus mandou a salvação ali naquela cadeia. Então, irmãos, mediante essa situação que o Brasil está passando, que nós estamos passando, e a igreja, eu tenho certeza que muitas igrejas, aleluia, está orando. E essa oração está atingindo o trono de Deus. A nossa fé, né? Às vezes nós perguntamos por que Tiago morreu, né? Por que Pedro foi livre, mas isso aí não nos pertence. A falar, a criticar, a falar em Deus. Nós temos que estar diante desse Deus com súplicas e orações, sabendo que Ele ouve as nossas orações. A palavra que eu deixo nesse momento que nós estamos passando, que tem solução, a sua oração está sendo ouvida e Deus está movendo as águas a nosso favor. Como Ele foi com Pedro, Ele é com cada um de nós. Isso está chegando ao final, né? Deus, Ele já está enviando anjos, enviando socorro ao seu povo. E que nós possamos estar certos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu deixo essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa consolar cada coração, possa derramar o óleo da alegria no seu coração e que a mão do Senhor possa estar estendida sobre a sua igreja, que somos nós. Eu deixo a paz do Senhor em nome de Jesus. Amém.